Olá, boa noite. Chegou ao Senado a mensagem presidencial com a indicação do nome de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. A repórter Isabela Dutra acompanhou a sessão plenária de hoje. Tem as informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eni. Boa noite a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu e leu em plenário a indicação do subprocurador Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele encaminhou essa indicação para a Comissão de Constituição e Justiça, onde ele vai ser sabatinado. E lá, o relator vai ser o senador Eduardo Braga, o líder da maioria, Eni. Os senadores aprovaram a atualização da Lei Geral das Telecomunicações. O que muda com esse projeto, Isabela? Eni, esse projeto moderniza a Lei Geral das Telecomunicações. Ele transfere a infraestrutura de telecomunicações da União para as concessionárias. Em contrapartida, elas devem expandir os serviços e também ampliar a banda larga no país, modernizando assim o acesso à internet móvel e chegando à tão falada internet 5G. Vai destravar importantes investimentos no setor de telecomunicações. Afirmo mais, senhor presidente, tem um acordo que foi feito pelos partidos aqui. Nós vamos apresentar um projeto de lei que vai definir uma política pública de aplicação dos recursos para a expansão da banda larga. Assim como foi feito no Luz para Todos, terá um programa Banda Larga para Todos, para poder priorizar a implantação da banda larga no Norte e no Nordeste. Passamos a dar ao país, ao Brasil, um novo tempo, que é um tempo de atualização de uma lei de mais de 20 anos de atraso, mais atraso, porque ela foi feita na lógica da telefonia fixa, na lógica dos orelhões. Hoje, as propostas de emenda à Constituição que alteram o sistema previdenciário, a principal e a paralela, passaram pela segunda sessão de discussão no plenário. E agora, como é que ficou o calendário para a votação do primeiro turno dessas PECs, Isabela? Eni, o presidente confirmou a votação em primeiro turno da reforma da Previdência para o dia 24 de setembro. A votação em segundo turno deve ficar entre os dias 3 e 10 de outubro. Para isso, haverá sessões deliberativas também às segundas e sextas, que contarão, então, como sessão de discussão, como prazo de sessão de discussão para a votação da reforma. Lembrando que são necessárias 5 sessões de discussão para a votação da reforma em primeiro turno e, logo depois, 3 sessões de discussão para a votação da reforma em segundo turno. Hoje foi feita a segunda sessão de discussão para a reforma da Previdência e tanto para a PEC principal como para a PEC paralela. Lembrando que a primeira sessão foi ontem, foi aquela sessão temática para debater com 6 debatedores que durou 7 horas. E uma informação bem importante, Eni, o relator da reforma, o senador Tasso Gereissati, decidiu tirar do texto da PEC principal as chamadas emendas de supressão. São cortes no texto que ele fez que não alteram o mérito, mas ele quer evitar que, por qualquer motivo, esse texto da PEC principal volte para a Câmara dos Deputados para ser votado novamente lá. Então, ele decidiu tirar essas informações do texto principal e colocar, então, na PEC paralela. Os pontos que serão retirados dessa proposta principal são o seguinte: o que coloca na reforma os trabalhadores informais e o que amplia para estados e municípios a possibilidade de criar contribuições extraordinárias, Eni. Obrigada, Isabela. E como você sabe, aqui na TV Senado você acompanha toda a tramitação da votação da reforma da Previdência. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu hoje os presidentes de assembleias legislativas de todo o país. Eles se reuniram no gabinete da presidência para tratar da reforma da Previdência nos estados. Os presidentes das assembleias legislativas vieram a Brasília para tratar com senadores da inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. É a chamada PEC paralela, que tramita em conjunto com a PEC principal da reforma. Eles foram recebidos pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet. Os presidentes das assembleias
de todos os estados brasileiros vieram ao nosso gabinete por conta de que a redação que foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati e acolhida na CCJ é a oportunidade das Assembleias Legislativas, por lei ordinária, fazerem a adesão ao texto constitucional. Nos preocupa o teor dessa PEC. Não adianta nós dizermos aqui que a apoiamos sem a conhecer, sem saber a questão final, mas ela facilita, sem dúvida, a questão estadual. Nós entendemos que isso é muito importante e por isso que viemos aqui com todos para essa fala com a presidência do Senado. A PEC paralela já passou aqui pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda as 5 sessões deliberativas regimentais para ser apreciada no plenário do Senado. A expectativa é de que ela seja votada em primeiro turno na terça-feira, dia 24. Os deputados estaduais também defenderam o fim da Lei Candir, que prevê a isenção do pagamento do ICMS sobre as exportações de produtos primários, como itens agrícolas. Por conta da desoneração deste tributo de competência estadual, os governadores sempre protestaram contra essa lei. Demonstramos aos senadores a importância de se rever essa legislação que penaliza os estados, mas que, acima de tudo, penaliza a indústria brasileira. Um número importante é que, na década de 90, a indústria de transformação chegou a representar 29% do PIB nacional. Hoje representa 9,2%, ou seja, é o menor número desde 1947. Isso é unanimidade. 27 assembleias do Brasil estão falando a mesma língua. Não pode fingir que está pagando e não pagar nada. E o Estado está bancando a balança comercial do país e tendo que tem dívida com o governo federal. Então é basicamente isso. Nós queremos receber a nossa parte. O que nós queremos é que cada estado possa fazer a sua legislação em relação a esse tema. O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi exonerado hoje do cargo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro informou pelas redes sociais, houve divergências em relação à recriação de um imposto nos moldes da extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a CPMF, dentro da proposta de reforma tributária que o governo pretende enviar ao Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse ser contra a criação de mais impostos. Na minha biografia política, eu sempre trabalhei contrário à elevação de impostos de tributo na vida das pessoas. Os brasileiros já pagam muitas contribuições, impostos, encargos. Da minha parte, eu quero reafirmar minha posição. Eu sou contrário, pessoalmente, a criação de mais um imposto na vida das pessoas. E agora há pouco, no encerramento da sessão plenária, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a saída do secretário não vai atrasar a tramitação da reforma tributária aqui no Senado Federal. Não foi isso, Isabela? Foi sim, Eni. Ele falou mais uma vez que ele é contra a volta da CPMF e que o calendário da reforma tributária está mantido, não vai ser atrasado por conta da demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, e que ele vai ter um outro interlocutor, então, Eni. Obrigada pelas informações, Isabela. Boa noite para você. Dúvidas sobre a necessidade de impor cotas de conteúdo nacional na programação veiculada por aplicativos de internet adiou a votação de um projeto de lei na Comissão de Ciência e Tecnologia. Esqueça, se possível, as cores da camisa. Toda semana, em todo o país, acontece um espetáculo de sons e imagens que envolve milhões de pessoas e é também um negócio milionário no qual ninguém gosta de perder. Pois é, e quem por uma ou outra razão ficou do lado de fora do estádio, vem ganhando mais e mais opções. Por exemplo, as transmissões via internet dos aplicativos. Os preços são atraentes e o cardápio é variado. Esportes, filmes, séries. E o espectador não tem que aderir aos combos da TV paga. R$ 9,90 por mês. Uma gigante do e-commerce anuncia sua plataforma de vídeos on demand. As TVs por assinatura reclamam da concorrência de quem não paga ICMS, nem tem obrigações como assistência técnica, nem cota de programação nacional. Isso porque as transmissões via rede não se enquadram na lei do SEAC. Se esse projeto de lei passar, for aprovado, o mesmo grupo econômico vai poder exercer todas as atividades da cadeia, poderá produzir, programar, empacotar e distribuir conteúdo.
O projeto elimina as restrições à propriedade cruzada de distribuidoras e produtoras de conteúdo audiovisual estabelecidas na lei de 2011. Mas a discordância ocorreu em outro ponto. Como o relatório separa os conteúdos veiculados via internet das obrigações das TVs por assinatura, os senadores manifestaram dúvidas sobre a inclusão desse item e de suas possíveis consequências. A nossa posição não é contra isso, necessariamente. É que nós vamos jogar um dos tipos de veiculação no limbo regulatório. Não vai estar regulado. Na verdade, alguns podem até ver isso como uma burla mesmo. Porque, aos poucos, o mercado audiovisual, radiodifusão, vai dissolver e vai todo emergir para a internet. Nós temos hoje uma obrigatoriedade de que as empresas produtoras de conteúdo respeitem um percentual para a produção nacional. Porque o que está colocando aqui é que se nós não criarmos, senhores senadores, regras não para proteger, mas para incentivar o audiovisual nacional, nós vamos fazer com que tudo que venha de fora, que é mais barato, o que eu me permito chamar de junk food, se torne o conteúdo da televisão brasileira. Como não houve acordo para a votação, a comissão decidiu adiar a discussão do projeto de lei para a próxima semana. Mais rigor para agressores de mulheres e para torcidas organizadas que cometem atos de violência, inclusive em treinos e aeroportos. E a regulamentação da prática do nudismo. Projetos aprovados hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto estabelece que os espaços naturistas deverão ser autorizados pelo poder público, estar devidamente sinalizados e situados em áreas destinadas exclusivamente para a prática. As autoridades municipais poderão condicionar a licença a determinados limites de área ou períodos do ano. De acordo com o projeto, menores de idade só poderão frequentar espaços naturistas acompanhados dos pais ou responsáveis. O naturismo moderno é bem organizado e difundido em todos os continentes, ocorrendo congressos mundiais desde o ano de 1951. No Brasil existem 17 associações em 9 estados e no Distrito Federal. Estabelece limites para o naturismo no Brasil. E as circunstâncias. Isso aí significa que não liberou geral, como poderia haver o risco no país. Senadores também aprovaram um projeto que prevê regras mais rígidas para punir atos violentos praticados por torcidas organizadas. Além de ampliar os casos passíveis de punição, o texto aumenta de 3 para 5 anos o afastamento das torcidas condenadas por violência em eventos esportivos. Ex-jogadora de vôlei, a senadora Leila Barros foi a relatora da proposta que veio da Câmara. É muito comum, que atletas, dirigentes, eles sejam alvos de torcidas organizadas saindo de aeroportos. Acabou um jogo, está retornando à capital, perde o jogo, a torcida vai lá, agride vários torcedores, invadem também centros de treinamentos. Então, sou totalmente a favor, que por experiência pessoal também já sofri esse tipo de agressão. Uma proposta que não chegou a ser votada, mas foi debatida pelos senadores, prevê medidas para tentar evitar a reincidência de agressões contra mulheres. O texto estabelece a exigência de laudo psicológico para a revogação de prisão preventiva de agressores. Dados divulgados esta semana pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que o feminicídio e estupro cresceram no país. Foram mais de 60 mil casos de violência sexual em 2018. Vou solicitar ao nosso Observatório da Mulher contra a Violência, que foi criado graças a um projeto de minha autoria, com apoio de toda a bancada de mulheres e todos os 81 senadores. Eu vou, de ofício, então, sei que é uma unanimidade dos colegas, solicitar ao Observatório que faça uma análise detalhada desse anuário, para que possamos, no momento oportuno, estar debatendo esse assunto aqui. Nessa casa, nós mulheres temos que nos unir junto aos homens aqui, para tentarmos implementar leis e, junto com o Executivo, políticas públicas para coibir essa violência. Só no Distrito Federal, o aumento de um ano para o outro, de 2018 para 2019, 52%. Quando tem a prisão através da Lei Maria da Penha, eles presos, quando voltam com mais ódio ou raiva ou vingança
ressentimento e mágoa. E aí é preciso se fazer o exame psicológico para ver se ele tem condição de sair da prisão ou não. E a agressividade contra a mulher é uma coisa que é insuportável e nós temos, enfim, uma sociedade machista que ainda age dessa maneira. E hoje foi mais um dia de celebração pelos 76 anos de criação do Território Federal do Amapá. Uma sessão especial no plenário comemorou a data, mas as homenagens começaram mais cedo na residência oficial do presidente do Senado. No café da manhã, o presidente Davi Alcolumbre recebeu artistas e autoridades do estado. Em seguida, houve o plantio nos jardins da residência oficial de uma muda da bacabeira, que produz abacaba. A árvore tem todo um simbolismo para os amapaenses. Quando os portugueses chegaram lá, os índios se referiam àquele local como Macapaba. Macapaba virou Macapá, que significa a estância das bacabas, um local de muita abundância de bacabas. Na sessão, uma presença cultural forte e festiva, no canto do hino nacional, do hino do estado e no batuque e dança do Marabaixo. Senadores de outros estados participaram das homenagens. É um estado novo como o estado brasileiro, mas que preside mais uma vez o Congresso Nacional. Nos discursos dos senadores da bancada, um pouco da história da região, da riqueza e encantos da natureza e gratidão. Somos Brasil porque lutamos para ser Brasil. Nós poderíamos ter nos curvado à bandeira tricolor francesa. É uma história de luta, de disputas e justiça seja feita. Uma história de vitórias. Portugueses, franceses e holandeses invadiram e disputaram nossas terras, nossa floresta e principalmente a foz do Rio Amazonas. Somos a única capital banhada pelo Rio Amazonas. Depois da sessão, Alcolumbre relembrou que já foi vereador do Macapá e que tem defendido a pauta municipalista. Muito importante as pessoas entenderem que a vida das pessoas acontece onde elas vivem, onde elas moram, onde elas estão. A vida acontece nos municípios, nos estados e, com certeza, a honra e o privilégio de ocupar o Senado Federal nesse momento histórico é também a honra e o privilégio da responsabilidade de tratar essas regiões mais esquecidas do poder central. Depois da homenagem, o grupo de Marabaixo também se apresentou na rampa do Congresso Nacional. E hoje também foi celebrado o Dia do Cerrado. O Senado organizou um evento comemorativo no Jardim Botânico de Brasília. O objetivo desse tour, dessa trilha interpretativa aqui no Jardim Botânico, é justamente a lembrança ao Dia do Cerrado, homenagem ao Dia do Cerrado. É uma data comemorativa, dia 11 de setembro, e nós conseguimos agendar então com um doutor em botânica, Marcelo Kuhlmann, uma visita ao Cerrado. O objetivo é justamente conscientizar o corpo funcional da casa da importância desse bioma, bem como lembrar o Dia do Cerrado e a importância de toda a flora do Cerrado, seja para a economia local, seja também para a própria biodiversidade do nosso país. Essa trilha é uma trilha de reconhecimento de espécies da flora do Cerrado. O Cerrado é nosso quintal, nossa casa, e a ideia é trazer um pouco as pessoas para essa imersão, de pararem um pouco e olharem para as plantas, ou verem as diferenças, a diversidade de espécies, de flores, de frutos, formatos, enfim, para apreciarem a vegetação do Cerrado. Esse aqui é o famoso pé de piqui, uma das árvores símbolos aí do Cerrado. É uma fruta que usa para tudo, Ele tem o fruto que dá a polpa, tem o óleo que é muito rico em antioxidante. Fruto carnoso é uma adaptação da planta para atrair bicho, Então por isso tem que ser cheiro forte, odor forte. E nós também somos bichos, Esse aqui é o frutinho seco, que ele também é muito rico em óleo essencial. E dá essa sementinha com essa polpinha branca, que é uma balinha. Dá pra ficar chupando ali, é uma balinha. Tem uma semente grande e você só vai ficar chupando a semente. Só a parte de dentro, Só a parte de dentro. E aí cheira, esmaga e cheira. É muito contagiante a gente estar aqui no meio desse cerrado.
E a gente só tem a aprender, né? A gente procura se informar mais ainda para que a gente possa preservar mais ainda o nosso cerrado, né? Cada um de nós desse valor mais o nosso cerrado, valorizar mais o jardim, mais as coisas assim. É uma vida que tem para nós, que Deus fez tudo e criou para nós cuidar deles. E hoje não, é o contrário, destruindo. Nós não podemos destruir, podemos cuidar deles, ver que temos vida, temos águas, que sem ela não somos nada. Porque a natureza nos ensina a fazer aquela forma que ela é. Isso que é o maravilhoso, que ela vai ensinando a gente como trabalhar. O impacto na imagem do Brasil no exterior com a crise dos incêndios na Amazônia foi tema de uma audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Após a crise do fogo na floresta, a Presidência da República criou uma campanha para combater a visão negativa sobre o Brasil, sobretudo em países da União Europeia, e em especial contra a agropecuária brasileira. O Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8% das suas terras com lavoura. E tem sinais de que tem interesses econômicos em relação a essa desconstrução do Brasil. O Brasil, na agricultura, é comparado internacionalmente ao que a China é na indústria. Nós somos vistos como um grande êxito e como uma ameaça. E isso significa que, quando nós nos aproximamos dos nossos interlocutores, a reação deles é reativa. Na Amazônia, 85% da Amazônia, do bioma amazônico, ainda está preservado. O agronegócio na Amazônia é ínfimo. 0,9% da área da Amazônia tem agricultura, que é no Pará e Rondônia, e 0,1% é pecuária. A estratégia é mostrar que 90% do crescimento da produção agropecuária se deu sobre áreas de pastagens e não sobre as de preservação. Quanto mais intensivo o nosso setor for, mais sustentável ele vai ser. E o Acordo de Paris expressa exatamente isso. E o nosso grande desafio é combater a ilegalidade, que é algo localizado, marginal, que não representa a nossa agricultura brasileira, mas que tem um grande potencial de impactar a nossa imagem. A nossa meta para 2030, indicativa ainda, a ser confirmada, de 43% de redução das emissões de gases de efeito estufa, é extraordinária. Nenhum país rico, nenhum país em desenvolvimento, nenhum país grande, nossos competidores na área agrícola, nenhum deles tem compromisso similar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cobra mais assistência técnica para os cerca de 500 mil produtores rurais da Amazônia brasileira. Existem em torno de 3.500 assentamentos rurais que as pessoas estão lá jogadas lá sem nenhuma espécie de assistência. Quando surge alguém é para trazer um auto de infração. Utiliza-se quando o pequeno produtor que não tem maquinário, não tem condições e acaba fazendo o uso do fogo, da queima controlada no seu imóvel, ele acaba sendo punido por isso. A senadora Soraya Tronic disse que foi a Alemanha tentar desfazer essa imagem negativa. A guerra que a gente vive é uma guerra de informação, é uma guerra de tecnologia, uma guerra de internet, e nós não sabemos lidar com essa guerra. Quais são as armas para essa guerra? Então nós estamos assim tateando esse novo mundo, e é uma guerra muito pesada que pode destruir uma economia, destruir um país, destruir pessoas, destruir reputações. Alívio no bolso da classe média. Um projeto aprovado hoje na Comissão de Assuntos Sociais permite que as contribuições previdenciárias a empregados domésticos sejam dedutíveis do imposto de renda, assim como as despesas com saúde e educação. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que obriga a empresa causadora de desastres ambientais a arcar com os custos previdenciários de todas as pessoas prejudicadas no acidente. Veja agora na reportagem de Fábio Henrique Guimarães. Na década de 1980, tivemos o caso do Césio 137, em Goiânia. O Brasil vivia ali o maior acidente radioativo do país. Passados 3 décadas, novas tragédias ambientais. Rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, centenas de mortos. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais querem que os responsáveis por desastres ao meio ambiente, com consequências à população, assumam imediatamente os custos previdenciários, sem prejuízo da responsabilidade criminal, civil e trabalhista.
O objetivo é não permitir a perda da condição de segurado da Previdência por falta de pagamento pela empresa. Quando há um crime ambiental e a população é prejudicada, se perdem vidas, outros ficam com sequelas e não tem como se manter. Consequentemente, a empresa responsável por aquela catástrofe ambiental terá que pagar a previdência daquelas famílias para que eles possam, então, receber a pensão adequada. Os senadores também alteraram a lei do imposto de renda. Se hoje você pode deduzir despesas com saúde e educação, também poderia deduzir encargos trabalhistas feitos aos empregados domésticos. A matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. E o projeto que pune empresas responsáveis por danos ambientais segue agora para análise da Câmara dos Deputados. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.